amores, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Vamos dar início às nossas aulas da terça-feira. Hoje teremos aula de História e Matemática. Vamos começar agora com a nossa aula de História. E o que será trabalhado hoje? Semana passada fiz uma videoconferência com vocês, fazendo a revisão dos assuntos sobre a Primeira República, 1989 a 1930, tá certo? Esse assunto está nas páginas 418, 420, 422, 423 e 424. Vai até a nossa página 424, tá certo? Essa nossa atividade de hoje será uma atividade que vai valer ponto. Então eu peço que vocês tenham total cuidado em fazer a atividade de vocês. Procurem as respostas corretas, tá certo? Na nossa atividade existem textos, né, que falam, que apresentam um pouquinho sobre essa Primeira República. Como fizemos na nossa revisão semana passada, vou explicar apenas um pouco mais para relembrar alguns pontos, né, que fizeram parte dessa Primeira República, de 1889 a 1930, tá certo? A nossa Primeira República, ela iniciou, né, com um golpe de Estado que retirou do governo Dom Pedro I. Após a retirada de Dom Pedro I do poder, quem ficou à frente foi o Marechal Deodoro da Fonseca. A Marechal não conseguiu melhorar o seu governo, ele saiu e entrou o Marechal Floriano Peixoto. Após a saída de Marechal Floriano Peixoto, quem assumiu foi Prudente de Moraes. Esse tipo, né, de mandato era a partir da eleição indireta, que era uma eleição em que não era o povo que escolhia quem iria ficar à frente do governo, e sim grupos de governantes daquela época, que eram dois, do estado de São Paulo e do estado de Minas. Por que esses dois estados eram tão importantes? Porque em São Paulo eles tinham as plantações de café, em Minas eles tinham a criação de gados e a produção de leite, tá certo? E naquela época esses dois estados tinham uma economia muito alta, eles tinham um rendimento de dinheiro, eles conseguiam uma quantidade de dinheiro maior que os outros estados. Então eles assim tinham um poder econômico, como eu já expliquei para vocês o que é um poder econômico, naquela época muito grande. Então eles mandavam e desmandavam nos governos. Naquele período tínhamos uma república, né, oligárquica, foi o início da república oligárquica, que é um regime político governado por um pequeno grupo de pessoas que fazem parte do mesmo grupo social. Quem tinha mais dinheiro naquela época eram fazendeiros, pessoas que tinham muito dinheiro. Daí, né, foi feito a primeira Constituição, que foi no ano de 1891. Nessa Constituição, ela deu início, né, à Constituição que temos hoje em dia. Mas, logo no início dessa Constituição, não existiam muitas leis. E essa Constituição, ela foi feita para substituir, né, a Constituição de 1824, que quem construiu ela foi o Marechal Deodoro da Fonseca. E assim, ele fez ela para que tivéssemos vários tipos de mudanças no poder. Nessa Constituição mostra, a partir dessa Constituição, os governantes eles só eram eleitos a partir de voto. As pessoas que poderiam votar naquela época eram apenas homens, né, a partir dos 21 anos, homens que eram
alfabetizados. Quem não era alfabetizado, que não sabia ler, não poderia votar. Então, era uma constituição restrita, né? Uma constituição para algumas poucas pessoas que poderiam votar naquela época. Foi daí que iniciou, né, os poderes executivo, legislativo, judiciário, onde cada um teve a sua forma de fazer parte do governo, onde cada um só poderia exercer um poder, né, a partir do outro, e nenhum desses três poderes poderiam dominar, né, nenhum dos outros. E assim temos o início, né, da República Oligárquica, que vai do ano de 1894 a 1930, que é aquela república onde os grupos, né, que tinham mais poder naquela época, eles elegiam, né, eles colocavam à frente do governo pessoas que eles queriam. E existe toda aquela linha de governo desde o início do ano de 1894 a 1930, lá na nossa página 420, que vocês podem dar uma olhadinha. Depois desse assunto, né, sobre como foi governado, como foi essa ordem cronológica dos governantes nesse período da nossa República Oligárquica, tem os conflitos que ocorreram na nossa República, que tivemos a Revolta das Armadas em 1891 a 1893, a Revolta Federalista, que iniciou no ano de 1893 e terminou no ano de 1825, a Guerra de Canudos, 1896 a 1827, a Revolta da Vacina, no ano de 1904, a Revolta da Chibata, no ano de 1910, e movimentos tenentistas, de 1922 até o ano de 1927, tá bom? Então, cada movimento desse ocorreu, né, de forma que as pessoas, né, o povo, não estava contente com a forma de governo. Não estava contente com as mudanças que estavam ocorrendo no nosso país nesse período. Então, cada revolta, cada guerra, cada movimento desse teve um propósito, que também fazia parte do descontentamento das pessoas com o tipo de governo, tá bom? Foi diferente com a Guerra de Canudos. Por quê? Porque a Guerra de Canudos foi algo que aconteceu porque um líder, né, uma pessoa que era conhecida como Antônio Conselheiro, ele criou uma comunidade, e nessa comunidade ele era visto como um líder religioso. E naquela época, essa prática de religião em pequenas comunidades, uma religião que não era uma religião que era praticada no resto do país, a liderança dele como governo não era praticada igualmente o governo, igual ao presidente que estava à frente do nosso governo, então assim ela foi tratada como um desrespeito, algo errado naquela época, né? Porque ele estava fundando sua própria comunidade, ele além de estar sendo um líder político, ele estava sendo um líder religioso. E o presidente naquela época, as pessoas que estavam à frente do governo do Brasil, eles não viam isso como algo bom, algo favorável para o seu governo. Então, assim, eles tentaram de tudo para destruir essa comunidade e que aquilo não existisse mais, tá certo? Por isso que ocorreu essa Guerra de Canudos. As outras foram revoltas, foram formas que o povo iam às ruas, estavam indo atrás dos seus direitos e não estavam contentes com aquela forma de governo do nosso país, tá bom? Bem, a nossa aula é essa de hoje, tá certo? É mais uma outra revisão do que fizemos na nossa videoconferência para clarear mais as ideias de vocês e que vocês consigam, né, que vocês possam fazer a nossa atividade. Lembrando que essa atividade vai valer ponto,
vai valer uma pontuação para a nossa matéria de História. Então, caprichem, faça a atividade bem direitinho, com calma, tá certo? E eu espero receber essas atividades na outra semana, tá bom? Então, um cheiro para vocês. Até a nossa próxima aula de matemática, tá certo? Cheiro!